Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você não viu meu vídeo ainda, eu fiz um vídeo sobre quem é Lilith e quais são as teorias que a gente tem pro Diablo 4, então por favor, vai ver esse vídeo, porque esse vídeo aqui é uma continuação direta dessa história. Então, pra você tá entendendo qualquer coisa que eu vou falar, especialmente no comecinho desse vídeo, é super importante que você entenda o mundo de Diablo no geral, e eu explico muito bem a criação do universo, porquê da guerra entre os anjos e os demônios no último vídeo que eu fiz. Então, por favor, vai lá assistir, dá uma força, dá um like, compartilha. Vamos começar então ao vídeo de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Se você não é inscrito ainda, não esquece de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo que me ajuda muito. E vamos agora falar um pouquinho sobre a história do jogo do Diablo 1. Eu vou estar fazendo uma série, eu vou falar também sobre a lore do Diablo 2 e também vou estar falando sobre a lore de Diablo 3. Mas eu vou estar contando a história de todos os jogos e quem sabe muito em breve, mês que vem, a gente vai ter novidades sobre Diablo 4, porque vai ter a BlizzCon que vai ser digital, todo mundo vai poder assistir e eu vou contar tudo aqui pra vocês, tá bom? Vamos lá. Primeiramente, a gente precisa falar sobre o Dark Exile, ou seja, o exílio, né, das trevas. E o que aconteceu foi o seguinte, como eu contei no meu último vídeo, os anjos e os demônios resolveram deixar a terra, né, o santuário, em paz. Falaram assim, não, então ninguém vai dominar aqui, a gente não vai brigar por esse território, vamos deixar eles em paz. Só que, quando os demônios, os Primevals, né, o diabo e tudo mais, voltaram pro inferno e contaram pra galera isso, ó galera, vamos ficar em paz. Nada, esquece santuário, não existe, foi tudo um delírio coletivo. A galera lá não curtiu muito, né? Porque se a ideia era ganhar dos anjos e tudo mais, isso foi o que muitos demônios conheceram a vida inteira. E eles não levaram isso muito bem. Acharam que eles estavam ficando meio malucos. E existem os Primevals, que são os mais poderosos demônios, né? E existem os demônios com os rankings mais baixos. Mas logo após os Primevals, tem os Lesser Evils, os demônios um pouquinho menores. Eles começaram a fazer um plot, assim, de tipo, cara, a gente precisa tirar esses caras daqui, porque eles não estão batendo bem, eles vão ferrar todo o nosso plano de fuder com os anjos, e a gente precisa tirar eles de cena. E eles fizeram toda uma situação, né, todo um plot, toda uma conspiração, e eles conseguiram banir, exilar os Primevals pra terra, pro santuário. Sim, eles foram banidos pra cá. Quando eles foram banidos pro santuário, o Tyrael, sempre ele, tadinho, faz tudo, entendeu? Ele sentiu a presença dos Primevals na terra. E aí, ele falou assim, tá, gente, eu não posso falar que eles estão aqui, ou que os demônios estão tentando conquistar de novo isso aqui, que Pandemônio tá dando dor de cabeça de novo. Ah tá, é meu ar-condicionado, achei que era chuva. Continuando. Cara, se Pandemônio der dor de cabeça de novo, virar território de luta de novo, o que os anjos vão querer fazer é detonar tudo, acabar com a humanidade, porque pra não dar dor de cabeça, entendeu? Pra deixar ali, não é importante, deixar ali, é território neutro, é a Suíça, entendeu? Dos anjos e demônios. Aí ele falou assim, não, como eu sou super a favor dos humanos e tudo mais, sou um anjo muito bom, eu vou resolver isso da minha forma, sem falar pros outros anjos, sem falar que isso aconteceu, eu vou simplesmente enterrar. A intenção dele era realmente prender os Primevals, pra que eles não dessem dor de cabeça lá, e ia ficar por isso mesmo, e aí ninguém encheu o saco dos humanos. E aí, o que ele fez? Ele foi lá onde fica o World Stone, né, até a pedra do mundo, a pedra do universo, e ele tirou 3 lasquinhas da World Stone, criando 3 Soul Stones, ou seja, as armas, ó, as pedras da alma. Tá quase virando um Vingadores isso aqui, né? Mas enfim, fica aqui comigo, as joias do infinito. Então você entenda, a World Stone é a pedra, né, que veio lá de Anu, eu conto isso melhor no vídeo que eu fiz, e ela tem esse poder de criar mundos, e ela que criou o santuário, que é a terra onde a gente vive quando a gente tá jogando em Diablo. E as Soul Stones são lasquinhas da World Stone. O que o Tyrael fez com elas? Ele juntou pessoas de vários clãs de magos, ele juntou heróis, tá? Ele juntou 3 heróis que não se conheciam, que ele sentiu que eram seres poderosos e que poderiam cumprir a missão de, com essas Soul Stones, aprisionar os Primevals. Esse grupo são os Vingadores? Não. No caso de Diablo, são chamados de Horadrins. E essa Soulstone, ela tinha algumas propriedades mágicas, digamos assim. Elas estavam muito sincronizadas com os Primevals, então digamos que essa é a Soulstone do Diablo. Quando eu tô chegando perto, ela meio que vai vibrando. Ela meio que te dá se você tá quente, se você tá frio. Não importa se o Diablo tava escondido, se ele não tava, qual era a forma que ele tava. Então isso deu o poder pros Horadrins descobrir onde eles estavam e prendê-los. O primeiro que caiu
foi o Mephisto. Vamos lembrar, são 3 Soulstones, são 3 Primeavals, sendo ele Diablo, que a gente conhece bem, Baal e o Mephisto. Mephisto, paizinho da Lilith, se você não conhece essa história, clica no outro vídeo, enfim. O primeiro que conseguiu completar o serviço foi o Horadrim Zakarum. Ele conseguiu capturar o Mephisto, e ele basicamente enterrou a Soulstone do Mephisto embaixo do Templo da Luz, que é uma religião, mas a gente vai chegar melhor nisso mais pra frente. O segundo que foi capturado foi o Baal, só que ele deu um pouquinho mais de trabalho, entendeu? O que ele fez? Enquanto eles estavam capturando o Baal, ele simplesmente quebrou a pedra dele em vários estilhaços e não dava tempo de você pegar e refazer uma Soulstone. Tipo, não é um negócio simples que você pega ali na esquina ou que você refaz ou que bota uma super cola e funciona. Então, tava todo mundo ferrado. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Um mago chamado Tal Rasha, ele falou assim, não, eu vou resolver a situação. Ele pegou o maior estilhaço e prendeu assim no peito dele e falou, eu vou ser, na verdade, a prisão que vai conter o Baal. E aí, ele foi enterrado numas catacumbas que ficavam embaixo de Aranok. É uma cidade, em breve a gente chega mais nisso. E aí, o terceiro a ser capturado foi o Diablo, sem muitos dramas, igual o Baal, ele não quis dar trabalho, entendeu? E a pedra onde ele foi capturado foi escondida num, tipo um labirinto de catacumbas que fica embaixo de Tristan. Sim, a cidade clássica de Diablo, todo mundo que jogou sabe, gosta e ama, pois é. Apesar, né, de tecnicamente as Soulstones serem super poderosas e serem a ideia do próprio Tyrael de prisão eterna pros Primeavals, é claro que eles não iam ficar lá de boa olhando pra parede, não é verdade? Então, o Diablo ficou trabalhando incessantemente, incansavelmente, entendeu? Pra corromper a Soulstone dele. E ele conseguiu ao ponto onde ele conseguia influenciar os pensamentos do Lazarus, que é um arcebispo, bispo? Não sei. Mas eu não sei como você consegue editar meus vídeos, às vezes nem eu me aguento, mas enfim. E basicamente ele conseguiu influenciar os pensamentos desse arquebispo do Lazarus, tá? Só que o problema é que assim, ele não pegou um Zezinho da esquina, entendeu? Ele pegou só o conselheiro que tinha mais poder e influência sobre o rei, que era o Leoric, né? E aí o que aconteceu? Pro Diablo vir para o santuário de novo, ele precisava de um corpo para que ele pudesse entrar ali, para ele pudesse possuir, entendeu? Ele precisava de uma forma física, ele precisava de alguém. E ele encasquetou que a pessoa que ele queria virar era o rei Leoric, que ele ia ser perfeito pra isso, e ele tentou muito, viu? Ele e o Lazarus, eles atazanaram o Leoric, mas a única coisa que eles conseguiram fazer foi levar o rei à completa loucura. Ele já tava falando que as pessoas traiam ele, chegou ao ponto onde ele era assim, você não concorda comigo? Você vai morrer. E coisas do tipo, ele se tornou um puta tirano. Tava completamente maluco ele. E como ele não conseguiu, depois de 4 anos, mais ou menos, tentando atazanar o rei, o que ele fez? Ele pediu pro Lazarus raptar o filho mais novo do rei, o príncipe Albrecht. E aí, ele levou, né, o Albrecht pras catacumbas e tudo mais. E o que aconteceu foi que ele inseriu a Soulstone do Diablo na testa do príncipe. E aí o que aconteceu é que o Diablo até voltou à sua forma material, né, a ter um corpo, enfim, mas, contudo e no entanto, ele não tava ainda com 100% dos seus poderes, ele não tava ainda super poderoso, e ele decidiu permanecer nas catacumbas, mas soltar, né, hordas do inferno pra destruir a cidade. Por quê? Porque ele é um demônio, esse é meio que é isso que ele faz, entendeu? Você imagina, o rei que já era maluco, o príncipe, o rei que já era maluco, o filho dele some, ele fica puto, o que ele vai fazer? Tem que achar alguém pra culpar. Ele culpou todos os habitantes, ele culpou Tristan por ter raptado o filho dele, e ele manda matar e executar muitos dos cidadãos. E aí o próprio exército fala assim, cara, what the fuck, que ideia é essa? Tipo, não é assim que funciona, você tá ficando maluco e tal. E eles acabam matando o rei Leoric. Mas o Leoric não vai em paz, porque tem gente que simplesmente não consegue ir em paz, e ele meio que joga uma maldição que o exército teria que servi-lo, enfim, mesmo após a vida. E sim, se você já jogou os outros Diablos, você sabe que ele vai se transformar num dos boss mais clássicos também da franquia. E aí o Lazarus tá assim, não galera, vamos fugir, loucura, tá maluco, vamos pras catacumbas. Só que isso era uma, né, armadilha, e é onde a gente toma conhecimento de um dos vilões não, né, de um dos chefes
mais conhecidos do Diablo, porque nas catacumbas eles são recebidos pelo açougueiro, né? Pelo Butcher. Fresh meat. E aí, o que aconteceu? Toda essa loucura acontecendo, Tristan totalmente devastada. Quem não morreu pelo rei, morreu pelo açougueiro ou pelos demônios. E Diablo tava ganhando força, os demônios estavam começando a sair até de Tristan. E a fofoca, né, de que tinha algo acontecendo e que demônios estavam vindo, e começa a criar pânico em todos os lugares. E é aí que o nosso herói, né, que o nosso protagonista de Diablo 1 entra em cena. Até agora, ele não apareceu, nada aconteceu. E aí é onde a gente tem o jogo. Você vai estar em dungeons matando os demônios e tentando encontrar a resposta, o centro desse mal, né? Você eventualmente derrota o Diablo, e é aí que, tirando a Soulstone da testa do Diablo, você percebe que o corpo do Diablo se desfaz e revela que era o filho do Leoric que tinha sido usado, né, como corpo material pro Diablo. E o nosso herói, como todo bom herói, né, ele fala assim: não, eu vou conter o Diablo com a minha própria força, e ele, pumba, põe a Soulstone na testa dele, querendo que o espírito dele seja forte o suficiente pra conter o Diablo. A cena final é exatamente o narrador te falando que o herói fez o que ele sabia que deveria ter feito, que por enquanto o Diablo tá contido, mas que ele começou a ouvir a voz, né, dos demônios e tudo mais, e que ele tem uma sensação de que ele precisa ir para o Oeste. Oeste? Your thoughts turn toward the ancient mystic lands of the Far East. E aí a única sensação que ele tinha era que ele tinha que prosseguir indo até o leste, até o deserto, né, de Aranok, onde ele encontraria a resposta ou talvez salvação. Quem está em Aranok, fique aí com essa... E é assim que a gente vai entrar na nossa lore do Diablo 2, porque o jogo se encerra aqui com esse gancho ferrado, e foi assim que eles criaram também o Diablo 2. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar um like, de compartilhar, de deixar seu comentário aqui se eu esqueci de alguma coisa importante, enfim. A gente adora conversar sobre Diablo nesse canal, então vai ser muito bom. Grande beijo e até o próximo sábado.